Bem-vindos a mais um episódio do Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos com uma convidada muito especial, Gleice Assunção, que é estomaterapeuta. Mas quem vai apresentar é a Maria. Mas antes da Maria apresentar, eu quero ler um texto que eu escrevi e que capta bem a mensagem e o que a enfermeira estomaterapeuta, a enfermeira dermatologista e também o enfermeiro no geral, o que é o nosso dia a dia. E eu acho que muitos enfermeiros que escutarem esse texto vão imaginar que eu tô falando o que eles sentem e o que eles pensam. Então, eu vou começar esse texto e logo em seguida a Maria vai apresentar a Gleice. Bom, em um hospital, cada corredor guarda mais do que protocolos. Ele guarda passos ansiosos, silêncios pesados, respirações entrecortadas. E também guarda mãos que tocam com cuidados, olhos que escutam histórias que nem sempre são ditas, feridas que vão além da pele. Cuidar de quem está em um leito vai muito além da técnica. É olhar uma estomia não como um fim, mas como uma chance de recomeço. É reconhecer que por trás de uma ferida existe um corpo que sente, uma vida que mudou de rumo, uma pessoa que precisa ser vista inteira. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com uma enfermeira especialista em pele. E por quê? Porque dentro do hospital também se ensina. Porque cuidar é, sobretudo, um gesto de humanidade. Então, enfermeiros, especialistas, generalistas, é assim que a gente tem que se sentir quando a gente estiver dentro de um hospital, quando a gente estiver com alguém que a gente está cuidando. Sempre imaginar que ele é um amor de alguém. Uhum. E imaginar que a gente vai... como a gente gostaria de ser cuidado. E eu acho que esse texto expressa exatamente o quanto nós, cuidadores da pele, nós sentimos quando a gente está diante de situações desse tipo. Então é isso. Não sei se eu deixei muita gente, como eu deixei vocês, mas continue, Maria. Exatamente. Ela vai continuar apresentando. Parabéns, então, amiga. Você fala e escreve muito bem, viu? Obrigada. Parabéns. Olha, então, é exatamente isso. E vem muito de encontro com a nossa convidada, nossa querida amiga, porque a Gleice, ela tem esse olhar, né? Ela tem esse cuidado, ela tem essa disponibilidade da alma, de ajudar, de contribuir, de construir, né? E isso é dom, né? Eu acho não, todo mundo que busca a área da saúde tem o dom da cura. Então a gente toca, né? O cuidar. E a Gleice, ela é professora, ela é estomaterapeuta de uma instituição que tem 4 hospitais. São quatro, mas tem outros que são administradores. Isso, um grupo, né, de instituições, e ela brilha, porque ela trata todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é porque eu sou do outro lado dos bastidores, né? Então, assim, a gente como colega, como representante, então ela cuida da gente também, né, que é uma característica dela. Então, você poder estar aqui conosco hoje é um privilégio, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Então, assim, vai ser muito rico para todos, porque você tem experiência, você tem vivência, garra, força, e você vai atrás e você faz muitas coisas. Então, o momento é seu, tá? Para que você fale de você, para que a gente te conheça, quem não te conhece, para que possa te conhecer e levar coisas boas para as pessoas, esperança, né? Ver que as coisas valem a pena, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Ai, adorei. Adorou? Merece. Adorei o texto, Carol. Lindo. Achei, esse texto vem muito de encontro mesmo com o que a gente tem, que a gente enfrenta no hospital. Obrigada, Maria. Não sei fazer coraçãozinho? Mas assim. Assim. Ou assim, né? Também agora. Assim. Bom. Eu sou a Gleice, né? Uhum. Já estou na área já há alguns anos, mas
Eu sempre quis, acho que desde criança eu sempre gostei de cuidar, sempre gostei de animais, de pessoas, de tudo. Eu queria cuidar. E Só não sabia o quê. só não sabia o quê, mas sempre gostei disso, de cuidar. Tanto que eu adoro cozinhar. Então eu falo que quando eu cozinho eu tô cuidando, porque a Exatamente. pessoa tá comendo, então eu tô cuidando. É verdade. Mas eu acabei indo para a área hospitalar, né? Eu encontrei a enfermagem aí ao longo da minha vida. Quando eu escolhi ir para a enfermagem, foi porque eu tenho uma tia que ela era auxiliar de enfermagem. E aí eu gostava, achava bonito ela andar de branco, gostava, achava lindo. E aí eu fui me encontrando, eu queria fazer medicina, porque quando você tá na escola, todo mundo fala só medicina. Ninguém te conta da enfermagem, né? Não contava. E aí o meu pai trabalhava em um hospital, só que o meu pai era da área da manutenção. E meu pai falava, não, tem enfermeiro também em hospital. Só médico. Tem só médico. Não são eles que fazem tudo. E aí eu falei assim, do que eu quero? E aí eu fui descobrir que eu queria cuidar das pessoas. E aí eu entendi que enfermeiro cuidava de pessoas. E eu fiz o curso de técnico de enfermagem. Trabalhei. E durante o curso do técnico de enfermagem, eu entendi que realmente era aquilo que eu queria. Não era medicina, era enfermagem mesmo. E aí eu segui. E tô aí nessa trilha já há alguns anos. Já fiz a faculdade, fiz as especializações. Quais são? Sou enfermeira, fiz intensivista, sou enfermeira intensivista, emergência, cardiologia, podiatria, licenciatura e estomoterapia. Nossa, fiz legal. tudo. Porque eu sempre atuei em área de terapia intensiva e emergência. Tanto adulto quanto neonatal. Acho que muito enfermeiro especialista em pele, né? Porque, para não falar estomoterapeuta dermatologista, a maioria vem de UTI, né? A maioria, ele estava inserido dentro de uma UTI, que eu acho que é onde a gente encontra mais as feridas mais desafiantes. Acho que não só a ferida em si, mas o grande desafio dentro de uma UTI é a prevenção. Sim. Então, você prevenir dentro de um pronto-socorro e dentro de uma UTI é um desafio. Com certeza. Né? Porque a paciente com ferida a gente vai encontrar em vários âmbitos. Mas dentro da UTI é o grande desafio de não desenvolver. E não desenvolver mostra a nossa qualidade, né? A qualidade enquanto assistência. E aí, quando desenvolve, acaba desenvolvendo feridas muito mais complexas. Sim. Muito mais profundas. Que eu acho que, na verdade, o enfermeiro acaba entendendo que ele quer isso quando ele vê as feridas, né? Porque ele entender de prevenção, a gente estava até falando sobre isso, né? As taxas, elas vão diminuir quando você tem um especialista, porque o enfermeiro, o generalista, ele não tem fazer esse muitas olhar. coisas, mas ele tem que fazer muitas coisas também. Sim, né? Então ele não vai ter esse olhar, assim, diretamente para prevenção. Então você acaba... Não sei se foi o seu caso, mas você acaba indo para a área, escolhendo a área, porque você se depara com as feridas, né? Então você tem que entender, eu gosto de ferida. Assim, o que eu vejo das pessoas dos enfermeiros que acabaram indo para essa área, sabe? Eu acabei indo para essa área. Quando eu trabalhava em terapia intensiva, eu sempre tive muito desse olhar assim, de querer fazer com que a pessoa saísse de lá melhor do que entrou. Sim, mas ela entrou com... Isso, mas você já tinha esse olhar de tipo assim, não quero que ela tenha lesão antes? Sim, então assim, eu via, às vezes a pessoa estava entubada, eu via que começava a formar, que era cadarços, né? Verdade. Então eu falava, não, mas por que fez isso? Não tem que ter isso. Então eu já tinha essa preocupação. E aí, eu não sabia que existia uma especialidade que cuidava disso. E aí, eu conheci uma amiga, que ela era enfermeira junto comigo, e que ela estava começando a fazer essa especialização, que foi uma das primeiras turmas lá da USP. E ela me contou... então foi lá em 2010, 2008. Lá atrás. Sim. E aí ela me contou que ela estava fazendo esse tipo de especialização, e eu falei assim, nossa, não sabia que tinha isso, porque também era novo. Aproveitando esse gancho seu... A maioria não sabe. Eu que também me formei não sabia. Quando eu estava trabalhando, um estomaterapeuta apareceu no hospital e aí foi que eu descobri a especialidade, porque eu já gostava também. Eu queria mudar o cenário das feridas no hospital, mas eu não sabia da especialidade. Enfim, eu acho que ninguém conhece. Então, é muito novo, né?
E acho que é o que a gente quer fazer, né? A gente quer exatamente. trazer isso. Então, trazer você aqui também para que, lógico, os especialistas, os enfermeiros vão saber, mas quem está assistindo a gente que não é da área não entende o que é um estomaterapeuta e não sabe quem ele procura quando ele tem uma... Sim. Né? Então, é isso. Na realidade, e assim também, não só... Acho que não só nós, como enfermeiros, né? Todo mundo, né, como enfermeiro, não entende que existe a gente. Tem muita gente que ainda sabe, ainda desconhece que a gente existe. Outros profissionais da saúde. A maioria dos profissionais. Então, a gente vê outros profissionais cuidando de feridas e, às vezes, desconhece a nossa área. Dentro do hospital? Dentro do hospital, fora do hospital. E aí, quando você se apresenta, as pessoas falam, estômago o quê? Você já, tem gente que fala assim, estomatologista? Tem. Estomatologista, mas da área da odonto, né? Que mas cuida ferida de boca da odontologia. Esse gancho aqui é importante, porque o objetivo do Pele em Cena é justamente levar informação para quem está fora do nosso contexto da área da saúde, do contexto profissional. Porque as pessoas também não sabem que a gente existe. Agora, a Gleice está trazendo, e a Carol também, que nem quem está no nosso segmento, dentro do hospital, sabe que existe a especialidade, né? Então, você imagina... Tá acontecendo uma coisa aqui. Você imagina as pessoas, né? As pessoas fora do âmbito hospitalar. Sim. E aí, essa minha amiga... Ela falou que ela estava fazendo e eu fiquei interessada. Só que, quando você está lá trabalhando, você fala, não, vou fazer primeiro isso, fazer primeiro aquilo, fazer primeiro aquilo. E aí, enfim, deu certo de eu conseguir fazer a especialização. Você fez quando a sua especialização em estômago? Eu fui fazer em 2014 para 2015. Meio recente até, né? E aí, nesse meio tempo, eu já participava aí de grupos de pele, grupo de curativo, fazia os cursos. Da maioria dos estomaterapeutas. Sim, sempre estava tentando montar protocolos dentro das instituições, só que daí, dentro da UTI e tentando fazer isso em paralelo dentro do hospital. Então, não ficava focada nisso. Então, quando eu mudei de instituição, aí acabei ficando só focada nisso. Então, desde então, eu só estou focada nisso. Então, há mais de 10 anos só focada na parte de estomoterapia. Que gostoso. E aí, durante essa trajetória, o que eu sempre pensei assim, eu não quero só tratar, porque assim, não é porque a gente aprendeu a cuidar de feridas que eu vou sempre gostar de feridas. Não, eu falo para os pacientes, não, eu não gosto de ferida. Porque se eu não gostar, se eu gostasse, eu não ia querer que ela cicatrizasse. Mas eu quero que ela cicatrize. Então, porque eu não gosto dela. Então, vamos tratar para poder cicatrizar. A professora Maria Helena fala isso, já ouviu? Não, ela fala, eu sou dermato, mas eu não gosto de feridas. Ela fala justamente isso. Porque se a gente gostar, a gente vai querer criar, né? Vai querer. E eu não quero. Eu quero que ela cicatrize. Da prevenção, né? Porque a gente quer evitar que os danos ocorram. Então, esse é o olhar do especialista. E hoje, assim, a procura que eu tenho é para todos os tipos de feridas. Mas dentro do hospital, dentro da instituição, o nosso trabalho é que não desenvolva feridas. Isso. Principalmente lesão por pressão, né? Sim. Essa é uma taxa que todos os hospitais gostariam que fosse mínima, né? Sim. E assim, e a prevenção, a incidência de lesão por pressão dentro do hospital, ela reflete a qualidade da assistência que o hospital tem. Então, as operadoras, se você está num hospital particular, a operadora não quer cadastrar um convênio lá onde tem um indicador alto, porque significa custo. Toda vez que você desenvolve uma lesão dentro do hospital, ou lesão por pressão, ou uma dermatite grave, uma queda, uma broncoaspiração, uma PAV, tudo isso aumenta o tempo de internação. Isso é bom você falar, são indicadores que apontam, uma vez eu dei uma aula sobre isso, e eu falei, né, são indicadores que apontam a qualidade, só que hoje, né, se a gente for pensar, e já se fala sobre isso, não é a qualidade da assistência de enfermagem, porque antes se refletia nisso, né? Só na agora enfermagem. É tudo. Hoje é a qualidade do serviço. Legal. Isso. Do serviço enquanto equipe multi. Enquanto equipe porque multi, todo mundo precisa estar inserido dentro disso. Tanto que faz parte da meta internacional de segurança do paciente, né? Então, você tem um contexto. Então,
para tudo você precisa ter um indicador bom e para isso mostra a qualidade de todos, não só da enfermagem, de todos. E toda vez que a gente tem um evento, a gente falando de pele, mas se você tem um evento de qualquer tipo de lesão dentro do hospital, vai acarretar num custo maior. Exatamente. Então, não só o custo relacionado a dinheiro, porque você vai tratar, porque você está usando um curativo, mas e o custo emocional? Sim. Esse daí ninguém quer pensar, Ninguém né? quer pensar. Então, se é um paciente que é autônomo, trabalha por conta, ele vai ter que ficar quanto tempo afastado do trabalho para poder tratar aquela ferida. Então, é aquilo que vem de encontro com aquilo que você disse inicial. Então, quando a gente olha um paciente, quando a gente quer tratar, você não pode pensar só na ferida. Você tem que pensar em tudo aquilo que engloba tratar aquele paciente, né? Da adesão, da qualidade de vida, da dor, de quem provê. Então, por exemplo, quem tá cuidando, às vezes, é o provedor. Né? O autônomo, ele não vai parar para poder cuidar da ferida. Sim. Ele não pode parar, Ele porque não senão pode. ele não se sustenta, não sustenta a família. Então tem isso também. Sim, às vezes é uma mãe de família, Sim. né? Às vezes ela tem lá 4, 5 filhos e só tem ela para lavar, passar e cozinhar. Ela não vai fazer o repouso, ela não vai ficar internada. Então tem um contexto, tudo aquilo que tem por trás de um paciente com a ferida. De uma ferida, né? Então não é só olhar ele, não olhar só aquela abertura, mas olhar tudo aquilo que compõe para você conseguir entender qual é o seu objetivo ali. O próprio repouso, né? Como é que o paciente vai fazer um repouso? Sim. Né? Aí você vem, dá os cuidados, né, para casa, sei lá, né, você tá de alta, você vai fazer isso, ele olha para você, olha pro papel, pra sua cara e fala assim, Não tem. Não vou fazer nada disso porque eu não posso. Não tem. Não é porque eu não quero, eu não consigo. E às vezes que, por exemplo, o paciente vai operar, vai fazer uma cirurgia, vai operar o apêndice. E aí ele sai com uma lesão nas costas, com uma lesão no rosto. Às vezes a pessoa é muito vaidosa e sai com uma lesão no queixo. Tem como você explicar isso? Não tem como você pagar por isso, né? Porque para cada pessoa a dor é enfrentada de uma forma diferente. Sim, a ferida para cada pessoa é enfrentada de uma forma diferente. Algumas pessoas têm a ferida como algo social, porque é aquilo que vai te afastar. É aquilo que vai te dar atenção. Ganho secundário, né? Ganho secundário. Um ganho secundário. Então, tem todo um contexto aí. E dentro do hospital, você vê várias pessoas, são vários indivíduos, várias histórias, e para cada história você precisa entender como que você vai cuidar daquilo. Exatamente. E como que e não é só o paciente, é a família, é o cuidador, é o profissional, todos os profissionais. Exatamente. Todos. Porque às vezes, dependendo de onde é a ferida, o paciente não consegue fazer uma fisioterapia. Com certeza. Às vezes não consegue reabilitar. Às vezes ele só consegue reabilitar depois que você cicatrizar. Às vezes precisa fazer uma adaptação de calçado. Então, às vezes você precisa treinar a família. Às vezes você precisa treinar o profissional para cuidar daquele paciente. Então, o enfermeiro, ele é um educador, né? A gente já tem isso enraizado na nossa formação. Nós somos educadores, e eu acho que o especialista ele acaba sendo até mais, né? Porque é isso que você está falando. De um nicho, né? Só que você tem que ter esse olhar, porque às vezes, na correria do dia a dia, você vai dar a sua prescrição, fala que vai fazer assim em casa, mas você esqueceu de educar o paciente, ver o que ele entendeu, porque cada um entende da forma que, né? Eu a dor de assimilo cada uma um é forma, diferente. E você tem que educar a equipe, você tem que educar, é isso mesmo, né? Eu costumo brincar que, quando era criança, eu adorava brincar de ser professora. Tinha a lousa, aí colocava os bichinhos para educar, tudo. E aí eu falei, nossa, eu estudei, e pensando que eu só ia cuidar de pessoas, e hoje eu vejo que eu me tornei professora também, né? Porque você educa todos, todos. Você educa o tempo todo. Você educa a sua equipe, que está sobre a sua supervisão do hospital, você educa a família, você... Educa as mensagens que vêm do WhatsApp, quem te vê no ônibus. É verdade. Tudo. Mas, isso vem um assunto que a gente também quer abordar muito aqui, de ao cuidar de quem cuida. Né? Porque hoje o cuidador é uma categoria, né, que nem é tão ainda qualificada. Não é nem falada, ela não tem ainda categoria, né? Não sim, não. Né, ela não tem o MEC, não tem ainda, não é uma categoria ainda que tá... É curso livre, se eu não me engano. Mas não tem sociedade, não tem categoria. Então, é uma classe que existe, que é extremamente importante,
né? A maioria dos pacientes a domicílio, que é o que a gente faz, né, Carol, são cuidados por cuidadores, todos nós estamos envelhecendo, né? Os pais acabam sendo cuidados por cuidadores. Então, assim, quem cuida do cuidador? Né, que não ganha, nem necessariamente ganha muito, é o que fica de linha de frente, limpando, cuidando, cozinhando. Aí vem os técnicos, os auxiliares, os técnicos. Então, assim, quem olha pra gente, né? Porque você tá lá cuidando do paciente com ferida, com uma dor, né? Que essa dor, nem ele às vezes sabe a dimensão, porque insere tudo isso que a Gleice falou. Mas a gente tá aqui também, uma ideia da Penicena, é pra gente olhar para quem cuida. Né? Como é que tá o meu técnico? Como é que tá as qualificações, né? Como é que tá esse cuidador? Normalmente o pessoal trabalha em todos os lugares, casa de repouso, trabalha em vários hospitais. Então, assim, ó, como é que essa pessoa tem qualidade de dar uma assistência? Então, a gente gostaria daqui também de trazer esse olhar que a Carol falou no texto dela, olhar para quem cuida. E o enfermeiro faz isso. Agora, quem olha para o enfermeiro? Deus, né? Você olha para os seus técnicos. Quem olha para a Gleice? Tem que outro enfermeiro tentar olhar, né? Um tentar olhar o outro. Mas acho que acho que a correria dentro de um hospital, ela é para todo mundo. Então, onde você olha, tá todo mundo correndo. Mas acho que aquele momento que você para tomar uma água, ou às vezes não toma uma água, fala assim, mas você toma uma água? Vai lá tomar uma água. Acho que esse momento a gente também tá cuidando. Ou às vezes quando a gente chega no posto, que nem eu chego no posto para perguntar sobre o paciente, né, para eu poder avaliar, mas aí eu já pergunto, e aí, como você tá? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá igual? Como tá o filho? Como tá... E aí depois fala, e agora vamos falar do paciente? Então, mas isso é muito... É humano, é individual. Individual. Porque às vezes você também tá corrido e também não tá com tempo de escutar também, né? Então também tem isso. Mas eu acho que você ter esse feeling de o que eu consigo te ajudar agora? Entendeu? Acho que isso também faz diferença. Com certeza. Às vezes tá lá, você tá lá no posto. Eu já cansei de pegar plantão. E eu nem sou da assistência. E eu nem tô naquele posto. Mas aí tem lá o colega para pegar plantão e o enfermeiro tá do outro lado resolvendo outra coisa. Fala, não, olha, o enfermeiro não tá, mas eu pego o seu plantão, depois eu passo para ele. Que legal. Ou chega alguém no posto perguntando, algum acompanhante perguntando de algum médico, perguntando de alguma coisa, fala, olha, eu não sou dessa unidade, mas o que eu consigo te ajudar? Isso. Então, acho que mínimo, isso também mas muitas vezes tem que partir da própria pessoa. Isso. Então, às vezes, poucas coisas que você faz, que nem pra mim não é nada, mas às vezes pro meu colega fez uma diferença, né? Mas pra mim não. Porque só quando você pergunta como acaba sendo natural. Quando você pergunta como é que ele tá, porque isso é um cuidado seu, que você já é assim, essa é a Gleice. Às vezes ele não vai responder, porque vocês nem têm tempo, nem você de ouvir. Mas assim, quando você pergunta, você olha pra pessoa e a pessoa fala, tipo assim, a pessoa se sente acolhida. Sim. Né? Se sente, eu existo no contexto. Exatamente. Né? E isso é muito importante. Eu lembrei de uma coisa, eu tô ouvindo, até falei pra Carol, eu cheguei atrasada hoje, pra variar, porque a minha paciente que eu tava, que é uma querida, a senhora Ana, ela fez eu parar pra almoçar. Ela falou, porque a gente faz isso, né? A gente não vai, infelizmente, a gente não consegue parar para comer, porque a gente deixa para atender o paciente, né? A gente deixa para dar conta das pessoas. Quantas vezes? E ela falou, não, minha filha, ela sempre faz eu comer. Vou lá para comer, aproveito e trato a ferida dela. Então, querida, aí ela falou assim, ela sempre faz isso. Então, você para comer. Então, eles cuidam da gente. Muitas vezes, né? Faz papel de pai. Eles querem retribuir, né, o cuidado da gente de alguma forma. Eles são assim. Mas eles são assim muitas vezes porque eles sentem isso da gente. Exatamente. Eu tenho um paciente que ele fala, eu trato bem quem me trata bem. Então, é a lei da atração, né? Do retorno e da atração. Você precisa. Porque não tem como a gente. Se você destratar, você vai receber isso também. Então. E quando a gente cuida de ferida, não tem como a gente ficar alheio a outras coisas. Você acaba se envolvendo em porque você está cuidando da pessoa também, né? Não é só da ferida. Eu sempre falo assim, eu falava assim, né? No hospital, eu trabalhava no hospital oncológico e o peso da oncologia é muito grande. E então eu falava assim, gente, todo mundo tem problema. Eu tenho, você tem, Maria, todo mundo tem. O dia que a gente entra
né? Quando a gente entra dentro do nosso serviço, a gente tem que separar as coisas. Então, a gente tem que deixar o nosso problema lá fora e entender que o problema aqui dentro é maior, né? E se dedicar a isso. Você vai ter dia que você não vai querer entrar sorrindo, né? Oi, gente, tem dias que você tá com dor de cabeça, tem dias que você tá com cólica, mas você tem que é isso, né? Pelo menos naquele momento você se dedicar, demonstrar, né, o seu trabalho com carinho, porque você vai receber. Se você chega toda, eu vim aqui te tratar, ou sei lá, qualquer jeito que você chegue meio grossa, como que o paciente vai te receber? Da mesma forma que você se entregou, né? Sim, é isso? Sim. Na realidade, como diz a Carol, a gente tem que incorporar, né? A gente incorpora a enfermeira e vai, né? Tem uns memes assim, que o médico, né, o profissional da saúde tá no corredor. Aí na hora, você nunca viu? Não. Ele tá no corredor assim, ó. Agora eu tenho que vestir a minha outra versão. Vou entrar no quarto, já viu? Aí ele entra no quarto. Eu vi. Mas eu acho que é isso, a gente no hospital, a gente tem as nossas versões. Precisa. Porque para cada pessoa você vai ter um comportamento, né? Porque vai ter aqueles pacientes que precisa ser mais acolhido, tem outros que não querem, tem outros que querem uma coisa mais reservada. Eu acho que a gente precisa respeitar o espaço de cada um, né? Tem que entender. E tem às vezes aquele paciente que você não falou nada. Mas para ele só de você estar lá, você não falou nada demais, mas só de você estar lá, para ele já fez uma diferença, porque muitas vezes ele tá sozinho, entendeu? Ele só queria alguém lá. Tem paciente que só quer alguém para pegar na mão. Não quer falar, você não precisa falar nenhuma palavra, só pega na minha mão. Então, acho que a gente, na enfermagem, a gente tem tudo isso, independente de qual seja a sua especialidade, né? A enfermagem, o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, o cuidador, a gente tem muito essa proximidade com os pacientes. A gente que tá todo dia, né? Tá todo dia, então a gente consegue participar de muitos momentos ali da vida dele. Desde o momento do choro até o momento da alegria, então isso é bem bacana. Eu lembrei de uma história agora, quando eu me formei, eu fui para Porto Alegre, eu sou do interior aqui, de Bauru, né? E imagina, totalmente inexperiente em tudo, né? Na vida, inclusive na profissão. E me chamou muita atenção. Eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém me conhecia. Então, assim, tinha uma pessoa que estava em estado terminal e ele era muito conhecido lá na região. Aquela coisa de sobrenome, sabe? O fulano. Só que para mim não fazia a menor diferença, porque eu não sabia dele, nem ele o meu sobrenome. E assim, eu vi que ele estava sozinho e ele estava realmente na fase final. Aí ele falou assim para mim, ele me chamou para ficar perto dele. Aí eu falei assim, quer que eu chame uma família? Ele falou, não tenho ninguém, e assim, eu não quero ninguém, eu só quero alguém para me dar a mão, né? E eu, imagina, né? E ele morreu assim, na sequência, ele falou assim, aí eu pensei assim, não sabia quem era a importância dele, hoje eu nem me lembro o sobrenome dele, mas era uma pessoa muito importante lá no movimento, lá na cidade e tal. Eu falei, não, pode ser a pessoa mais importante do mundo, maior sobrenome, né? E o menor sobrenome, o que acontece? No final da vida, todo mundo só quer alguém para pegar a mão, né? E quem normalmente está nesse lugar? A enfermagem. Tanto que na época da pandemia viralizou aquela imagem, né? Acho que foi uma enfermeira, uma técnica, não lembro, que fez a mãozinha para segurar da luva. Vocês lembram? Que tem, eu não lembro se foi uma enfermeira ou se foi uma técnica, mas foi bem na época da pandemia, que era a mãozinha segurando, a mãozinha com a luva segurando. Com água, né? Que era para aquecer. Para aquecer. Olha só. E querendo ou não, aquilo de uma forma... eu acho, toda vez que eu vejo uma imagem, uma foto, um vídeo, eu falo que ali tem muitas camadas que nem todo mundo consegue enxergar. E acho que aquilo era uma das camadas de proximidade, né? Queria aquecer, mas a forma que viu para aquecer também poderia aquecer de várias formas. Tanto que depois essa imagem ela viralizou e hoje em dia quando você quer falar algo de abraço, de proximidade, de humanização, ela ainda serve. Já usei essa imagem. Já usei. Que quando você quer falar de humanização, ela reflete bastante isso. Mas eu acredito que quando a equipe resolveu fazer isso, eu acho que em nenhum momento pensou sobre isso, pensou em aquecer. Mas as camadas que tem atrás daquela imagem é isso, é de humanizar, né? Então, acho que é verdade, tem muitas camadas aí. É maravilhoso.
E você também trabalha na parte educacional, né? Então, hoje, o que você Sim. faz, assim, nesse sentido de educar, para orientar os profissionais, os técnicos? Dentro do hospital a gente faz treinamento, né? Então Uhum. tem os treinamentos, então tem a não capacitação, mas a gente fala que é uma integração. Então a gente integra esse funcionário quando ele chega com os protocolos que tem na instituição. Uhum. Então inicialmente eu falo muito sobre prevenção. Né? Como que a gente previne, cuidados com pacientes estomizados, porque é o nosso perfil. Uhum. E aí, ao longo do ano, eu faço vários treinamentos sobre prevenção, cuidados com pacientes estomizados, tratamento de feridas, isso dentro do hospital. Uhum. E diariamente, toda vez que passo a visita, não tem como eu só passar e escrever e ir embora. Não tem como. Não consegue. Eu não consigo. Então, eu vou, escrevo, explico. Eu falo que a minha prescrição é igual receita de bolo. Igual, coloque tantos ml, Tá. coloque... assim, igual receitinha. Então, esse trabalho educacional, então, ele é feito o ano todo dentro do hospital, para os colaboradores. Claro que a gente tem uma meta para poder atingir, né, dentro do hospital, uma meta de funcionários que precisa receber esses treinamentos. Então, todo ano a gente faz um cronograma de treinamento sobre vários assuntos, porque estomoterapia tem muita coisa para ser dita, muita coisa. Então não dá para você reunir todo mundo numa caixinha num dia e falar sobre isso. Então a gente tem que se programar o ano todo para fazer. E para atingir todo mundo. E para atingir todo mundo. No hospital você não consegue tirar todo mundo no mesmo dia. Não. Isso. Nunca. E hoje as pessoas, a geração de hoje, ela é muito rápida. Então você perde ela muito rápido. Então você tem que treinar, que nem lá eu preciso treinar, dependendo do tipo de treinamento, 600, 800 pessoas para ser treinadas dentro do hospital. Em pouco tempo, porque eles não podem ficar 1 hora fora da unidade, porque tem muita coisa acontecendo também dentro do setor. Então, os treinamentos eu tenho que ficar a cada dia mais me renovando, reinventando, sendo criativo, para tentar fazer um treinamento mais didático para que atinja esse público. Porque eu tenho públicos que vão aprender lendo o slide, você lê, só que eu não gosto de ler slide, mas tem que ter esse slide, porque vai ter aqueles que vão ler o slide, que vão fotografar, vão ter aqueles que só vão te escutar e vão ter aqueles que só vão aprender na prática. Então, nos meus treinamentos, eu preciso misturar tudo isso. Tem na psicologia. Eu não lembro como que chama isso, mas que são pessoas, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que elas são são auditivas e táteis, né? E tem gente que não vai aprender se não escrever, tem gente que não vai aprender se não te ouvir. Isso. Olha, eu acabei de me identificar. Eu sou aquela que aprendo só na prática. Só na prática. E você, Cá? Eu sou visual e eu tenho que escrever. E você, Gleice? Eu aprendo de tudo, gente, porque eu tenho que ensinar. E você, Thiago? Eu leio muito. E aprende como? Na prática. Eu leio muito, então eu leio e eu faço a prática e eu tenho que explicar. Então eu tenho que... Que hora você estuda, minha querida? Ai, minha filha, à noite. Quando você não dorme. Quando eu não durmo, eu estudo. Quando eu não durmo, eu estudo, às vezes no final de semana, às vezes. Então eu tenho. Mas você tem fim de semana? Eu admiro essas minhas amigas que leem tanto assim, porque olha, da meia-noite às 6 é o horário que eu poderia ler, mas eu durmo. E assim, quando eu durmo, né? Meia-noite às 6. Eu leio bastante, eu também consumo bastante coisas rápidas também. Então, porque você precisa estar antenado nisso para você ver como que você vai ser criativo para poder passar um treinamento. Olha que legal. Entendeu? Então, tem que fazer, vamos fazer um escape. Vamos fazer um escape para desenvolver raciocínio clínico. Vamos fazer, que nem na última semana eu dei um treinamento sobre cuidados com pacientes estomizados. Então, beleza, vamos pegar massinha e vocês vão fazer uma estomia e vai fazer o recorte. Então, eu tento fazer... Tem que virar professora do ensino. Tem que ser... Vamos fazer infantil. Então,
tem que pensar em formas de como a pessoa vai adquirir aquela informação em pouco tempo. É porque também assim, Porque é você rápido. treinou ele, sei lá, no ano passado, é o mesmo colaborador que você vai treinar esse ano. Aí ele já viu, né, aquilo tudo que você fez ano passado, ele vai olhar e falar, de novo a mesma coisa? Por isso que tem tem que ser criativo, né? Então, hoje é legal que os treinamentos, eles estão muito nessas pegadas de escape, de, né... jogo, eu fiz o treinamento Jogo de da jogos, memória. 7 erros, não sei o quê. Lá no hospital eu tenho uma caixa, eu tenho jogo da Roleta, memória, que eu montei, jogo da memória, roleta, eu tenho a caixinha de sensações, então eu tenho várias coisas o lá. pessoal tá usando também das emoções do filme. Tem. Como é que chama o filme? Divertidamente. Então eu tenho lá várias coisas. Você pega, lógico, tem sempre um, né, não sei você, mas quando, né, esses treinamentos tem sempre um que tá assim, ó. Que idiota. Sim. Mas a maioria se diverte e aprende. A maioria. Então, assim, eu procuro envolver nos treinamentos que eu faço no hospital. Parece que é bobo, mas não. Porque às vezes você precisa envolver o lúdico. Sim. Então, não é porque você está trabalhando com adulto que você não pode envolver algo que é colorido, algo que desperte atenção. Porque o funcionário, ele desce obrigado. Não é porque ele quer, é porque ele precisa descer. Pensando no paciente, pensando no que ele deixou de pendência. Isso, pensando nas pendências, porque tem quem vai levar para o exame, quem vai atender a campanha, quem vai trocar a fralda, quem não é. Claro. E eu acho que aquele momento precisa valer a pena. Então, o treinamento tem 20, 30 minutos, mas se ele absorver 5 minutos, eu já estou feliz. Porque um adulto, para você treinar, ele não absorve os 20 minutos. Ele vai te escutar os 5 primeiros minutos. Depois daqueles 5 primeiros minutos, ele vai na China, volta. Você já falou um monte de coisa. E aí, no final, ele levanta a mão e pergunta aquilo que você já tinha falado, entendeu? Porque ele foi e voltou. Então, para ele... E se não estiver interessante para ele, ele vai e nem volta, né? Ele vai e nem volta. E tem o celular. Porque você não pode falar, por favor, senhores, desligue o celular. Não pode. Então, tem que pensar em estratégias que consiga reter a atenção deles. E aí eu vou fazendo isso, então eu vou me reinventando. Você acredita que nesses momentos que você faz esses treinamentos, como que são as mudanças dentro das suas unidades? Você acredita que você tem mudanças e elas permanecem? Ou as mudanças acontecem e depois volta aquela coisa que a gente sempre brinca, nossa, é passo de formiguinha, né? O trabalho é constante. E a questão do absenteísmo, né? De repente você vai ter muita troca de funcionário, então volta tudo de novo. Tudo de novo. Como você enxerga isso dentro da sua instituição? É um outro desafio. Porque aquele funcionário que viu seu treinamento no ano passado, se ele absorveu, ele vai continuar replicando isso ao longo do ano. Mas a gente tem trocas. Por isso que precisa sempre estar repetindo o mesmo tema. Então vai ter pessoas que vão falar assim, nossa, eu já fiz. Eles falam assim, você vai fazer de novo, porque vai ser esse assunto, mas de uma forma diferente. Para justamente esse que aprendeu no passado continuar retendo e os novos que estão chegando aprender de uma nova forma. Então, assim, eu só consigo mensurar isso com os indicadores. Então, toda vez que eu dou um treinamento, você percebe nos 2 primeiros meses uma melhora dentro daquilo que você treinou. No 3º mês é como se fosse uma montanha russa. Depois vai caindo. E geralmente no 3º mês esse padrão começa a cair. E aí você fala, então eu preciso deixar treinamentos a cada 3 meses. Para você poder sempre continuar mantendo essa montanhazinha, assim, pelo menos num platô. Você deixar para que eles entendam que o ensino, mesmo que você fale de outra coisa, eu tento sempre trazer junto outras coisas. Eu tô perguntando isso porque às vezes a gente acha que o problema é da nossa instituição. A gente estava conversando isso antes, né? Que isso é uma coisa do ser humano. É tudo, de tudo. Então, assim, não é que você enxerga na sua instituição, isso acontece em todos. Porque eu enxergava isso assim, né? É a sua realidade. Da minha realidade. Então, assim, se você, por exemplo, deu um treinamento lá, você falou sobre pele, falou sobre prevenção no começo do ano, e você ficou o ano todo sem falar de nada, as pessoas vão te esquecer. Vão esquecer que existe a sua função lá dentro. Então, você precisa ficar, pelo menos há 3, 4 meses, ter alguma coisa relacionada à pele. Porque
toda vez que você vai dar um treinamento falando da parte da estomoterapia, toda vez que você dá um treinamento da parte de estomoterapia, não tem como você não recapitular outra coisa. Sim. Por exemplo, eu vou falar de prevenção de lesão por pressão. Então, eu falo dos dispositivos, de quem que tem risco, como que a gente avalia. Olha esse boneco, aonde ele tem o risco, vocês que estão sentados, tá sofrendo risco, então tentar associar. Olha, o paciente, a gente mantém a cabeceira elevada, não é só por causa não é só para prevenir broncoaspiração, também é para fazer angulação. Então eu tento associar os outros protocolos que tem na instituição com o meu protocolo de prevenção. Aí eu vou falar sobre cuidados customizados. Então, eu preciso falar de prevenção de dermatite, eu preciso falar de prevenção de lesão por adesivos, porque eu estou retirando o adesivo. Então, eu vou mesclando outras informações que vão junto com aquilo que eu já falei anteriormente. E deixo eles interessados pro próximo treinamento que vai ser daqui 2-3 meses. Que vão falar, Gleice, mas como que eu trato tal ferida? Assim, eu deixo um gancho. Então, você venha participar no treinamento de agosto que nós vamos falar sobre isso. Então, sempre eu deixo um gostinho ali para que aquelas pessoas que continuam na instituição continuem participando. E sobre interesse. Sobre treinamento, você também faz isso, né? Você tem uma empresa que você faz isso como treinamentos, né? Tenho. Fora do hospital, eu tenho o GV, que é eu e minha amiga, a Viviane. Então, lá nós damos treinamentos, só que não é tão rápido assim, igual no hospital. É com uma outra intenção. Que legal. Então, no GV, os nossos treinamentos são cursos, né? Cursos livres para profissionais da saúde e para cuidadores também. Ótimo. Então, é sobre cuidados com ferida. Então, eu ensino como que é a ferida. A pessoa não vai sair especialista, tá? Mas ela vai entender como que a ferida funciona, em que momento eu preciso fazer o curativo, como que se faz o curativo. Porque hoje em dia a gente tem muitos profissionais que não sabem fazer curativos. Não sabem. Então a gente ensina como que funciona a ferida, como que ela trabalha. Eu falo que a ferida conversa com a gente. Então, entender o que a ferida tá conversando e o que a ferida tá falando. O que ela tá pedindo. O que ela tá pedindo. E aí avaliar isso, e avaliar isso. E explico um pouco de como funcionam os curativos, né? Então, o curso é sobre isso. Também tem o curso de desbridamento, e aí nesse curso de desbridamento só pode participar quem é enfermeiro, né? Então, quem é enfermeiro... Os outros é para técnico e cuidador também. Bacana, importante. Mas sobre desbridamento, só para quem é enfermeiro, sempre, claro, eu sempre reforço até onde cada profissional pode ir, né? Então, até onde eu, como estomoterapeuta, vou, até onde você que não tem especialidade vai. Então, quais são os seus limites dentro da lei? Né? Então, para que isso seja bem entendido, porque hoje em dia o que eu vejo, alguns cursos, não digo a maioria, mas alguns cursos dá a entender que todo mundo pode fazer tudo. Mas isso não é assim que funciona, não é todo mundo pode fazer tudo, porque senão não teria especialidade. Exatamente. Né? E para isso a gente tem até um episódio com a Kelly, que ela é do Corém, ela traz algumas, ela fala da legislação pra gente. Então, quem tiver curiosidade pode aproveitar esse episódio para assistam, que eu assisti, tava bem bacana, gente, tá muito bom, ela é muito boa. Então, acho que tem que respeitar muito isso. E também tem um que a gente fala sobre cuidados com pacientes estomizados. Então, estomas intestinais e urinários é um, e estomas gastrointestinais, que são gastrostomia, sonda nasointeral, traqueostomia também, que é um outro. Que legal. Então, cursos separados, porque tem muito assunto para ser dito. Então, os cursos, eu falo a parte teórica de como aquilo funciona, de como é estruturado, quais são as complicações, o olhar que precisa ter, um plano terapêutico. Então, não é só ir lá ver e falar, papaina, hidrogel. Não, por quê? Ótimo. Aonde você quer chegar? Qual é a sua meta? Qual é o seu plano? Qual é o seu próximo passo? O seu plano está alinhado com o que o paciente espera? Então, eu tento trazer essa reflexão para dentro do grupo. E é bacana que durante o curso são profissionais da saúde, mas quando eu começo a explicar, aí parece que acende uma luzinha na cabeça, porque eu não explico só da ferida, mas explico
Por que acontece aquilo? Que patologia que pode levar aquilo? Por exemplo, úlcera vascular. Quando eu penso em úlcera vascular, o que eu tenho que pensar além da úlcera vascular? Eu tenho que pensar na insuficiência vascular. Eu tenho que pensar que medicamento que o paciente está tomando. Se faz sentido ele ter uma compressão. O que faz sentido dentro daquele tratamento? Então, meio que eu trago também a patologia. Pensar, né? Isso. Porque você precisa entender o que causou e as comorbidades que o paciente tem para que o tratamento tenha sucesso. A causa sempre. O que a gente percebe é que muito profissional vai no automático, né? A gente estava até falando que que ferida, cuidar de ferida não é receita de bolo, né? Não tem. Você achar que eu vou desenhar aquilo ali, vai soro, todo mundo vai se encaixar, todo mundo né? vai se encaixar Vai se naquilo. enquadrar. É isso, né? Você tem que entender primeiro a patologia. Primeiro, a gente não sai fazendo curativo em todo mundo se a gente não souber o que a gente tá vendo, né? A gente tem que saber o que é aquela ferida, como ela surgiu. Então, você tem que entender a história, porque não é tudo igual. Não Então, é. eu acho que isso é legal, né? Fazer o profissional pensar. E aí ele começa realmente... Nunca pensei nisso. Isso. Nossa, nunca olhei desse jeito. E até conversando com o médico. Eu recebo muito paciente, meus médicos encaminham. Dentro do hospital, todo mundo me encaminha paciente. Mas é importante ter essa aproximação de discutir os casos. Porque às vezes o colega, por exemplo, o paciente internou por uma cianose, uma isquemia no dedo, lá do pé. E aí ele tá pensando, é pé diabético. Não necessariamente. Aí fala, tá bom. Então, aí me chama, Gleice, faz um curativo. Eu falei assim, é sobre o quê? É um paciente com pé diabético. Qual que é a história? Assim, acessado. Tá. Já pediu uma ressonância para ver descartar o osteomielite? Já pediu um Doppler, um arterial, um venoso, pra gente descartar a alteração? Porque é lá na ponta do pé. Vai fazer biópsia? Vai fazer o quê? E aí a gente começa a discutir, fazer essa troca. Mas ele tem diabetes, será que ele não tem outras coisas? A equipe multiprofissional, às vezes uma pinta, aí me chama por causa de uma pinta. Gente, eu não sou dermatologista, mas o pessoal me chama por causa de pinta. Aí fala, que essa pinta que é assim... Gente, essa pinta não é uma pinta. Essa pinta pode ser outra coisa. Vamos pedir uma biópsia, só que eu não faço biópsia. Quem é o profissional lá dentro que pode fazer a biópsia? Então, meio que eu sirvo também para direcionar. E falando sobre isso, como que é o trabalho multi para você, assim, multiprofissional? E você acha que funciona? Você acha que ainda tem... nós, como enfermeiros, temos um pouco de dificuldade, não a gente em si, mas da coisa trabalhar em harmonia, de todo mundo estar em harmonia. Você vê essa dificuldade? Ou na sua instituição, isso é uma sinfonia? Tá todo mundo trabalhando junto, as coisas funcionam? Como que você enxerga? E como você trabalha, né, essa interdisciplinaridade para o paciente? No início... Quando ninguém te conhece, é um desafio sempre, porque você precisa mostrar, acredite em você, isso, né? E mostrar a sua capacidade técnica, não só falar, porque tem gente que fala muito, fala bonito, né? E se vende muito bem. Eu não me vendo muito bem, não, então eu prefiro mostrar. A gente te vende, amiga. Me vende. Me vende. Só não entrega. Mas você precisa mostrar. Né? E também quando você falou no início, eu discutia muitos casos. Então eu ligava para médico e falava, olha, você me mandou um paciente assim, eu preciso conversar, preciso entender o que está acontecendo. E eu acho que quando você começa, para você primeiro ligar para um médico e falar, eu queria entender, não sei o quê, você primeiro precisa estar entender de verdade, pelo menos o básico daquilo para você conversar. Então você precisa saber também, porque no começo você acha que isso era difícil? Deles te receberem assim, quererem fazer essa discussão? Não, pior que não. Porque eles achavam estranho eu ligar. Eles achavam estranho eu sentar e conversar. Porque para mim... E conversar entendendo. Né? Porque assim... conhecimento. Desde quando eu me formei, eu nunca achei estranho sentar com um médico. Qualquer profissional, qualquer profissional. Eu nunca achei estranho sentar com qualquer profissional para discutir um assunto. Você achava que isso deveria acontecer normalmente, né? Para mim teria que ser natural, orgânico. Porque eu estudei, você estudou, todo mundo estudou. E a gente tem aula de patologia, de fisiopatologia, de anatomia, de farmacologia,
a gente tem tanta aula, e por que a gente não pode sentar junto e discutir? O que acontece é que cada um tem uma especialidade, cada um vai ser bom naquela especialidade. Sim, não dá para ser bom em tudo. Não dá para ser bom em tudo. Então, na hora que, aí no início, eu percebi essa estranheza. Mas hoje em dia não existe mais. Você tá quantos anos como estoma nesse hospital? Nesse hospital, 11 anos. Hoje você é a pessoa e todo ela mundo é referência. Referência. Então, assim, no início, quando você senta para conversar e você vê que a conversa flui e fala, não, pode ser isso, pode ser aquilo, isso mostra que você tá lá, mostra para que você vê, a credibilidade. Né? Então, o trabalho multi é credibilidade. Conquista. É a conquista. E isso você não tem como comprar. Você vai adquirir com o tempo. Então, confiança com o tempo. E quando a equipe confia, aí todo mundo consegue andar junto. E quando você vê que alguém está um pouquinho atrasado, aí você tem que dar 2 passos para trás, ir lá resgatar e trazer para todo mundo entrar. Sempre agregando, Sempre agregando. Acho que todo mundo tem sempre o que agregar. E às vezes eu vou ver um paciente e falo, gente, aonde eu consigo ajudar vocês? Porque muitas vezes o problema não é só a ferida. Não. É outras coisas. Falo, vocês querem que eu vou lá e converse com o paciente, mas o que eu preciso? O que vocês querem que eu ajude em quê? Então, acho que essa troca, né? E aí, a equipe, onde eu trabalho, a equipe multi, nunca vai, nenhum lugar é 100%. Não. Nenhum lugar. Mas a gente está próximo de 100, pelo menos, né? Pelo menos na sua instituição, você sente que vocês estão próximo do 100. Sim. Ai, que e bom. assim, aonde os setores que a gente não está próximo, é os setores que eu acabo tendo que ficar mais presente, mais próximo. E muitas vezes isso também eu tenho que envolver os gestores. Né? Porque às vezes não é só a capacidade técnica, muitas vezes você acaba tendo que envolver a gestão para te ajudar nisso, porque daí o colaborador vê que o gestor vendo que a unidade dele também precisa desse olhar, porque senão os outros profissionais vão olhar, não vai olhar um profissional, eles vão olhar o setor, a equipe. E você tem muita gente boa na equipe, então acho que precisa integrar todo mundo. Não é fácil. Não. É um desafio todo dia. Constante. Você mata um leão todo dia. Eu pensei nisso. Né? Mas não um leão de verdade, gente, pelo amor de Deus. Mas vale muito a pena, né? Vale bastante a pena, porque daí no final você vai ver o resultado. E o resultado final é o paciente ir embora. Paciente ter alta. Trabalhar para paciente querer tirar foto com todo mundo, querer cantar parabéns, fazer bolo. E isso é bem bacana. Agora a gente está partindo um pouquinho para o fim, né? Infelizmente, poderíamos continuar. Eu queria que você falasse um pouco, você faz uma coisa diferente, que é esse seu trabalho da reconstrução de cicatriz, né? Que você faz clínica sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para que as pessoas saibam que existe esse tipo de tratamento. Sim, como eu falei, quando eu trato a ferida, eu quero que a ferida cicatrize. Então, para reduzir essas cicatrizes, existem hoje vários produtos, várias técnicas, mas eu fiz uma especialização para camuflagem. Então, ela vai camuflar. Então, é uma técnica, uma micropigmentação que faz, não é igual uma tatuagem, eu falo que é como se fosse a micropigmentação de sobrancelhas, né? Só que eu consigo camuflar a cicatriz. Então, tem muita gente que olha aquela cicatriz e às vezes teve muito sofrimento com aquilo. E as pessoas não querem olhar aquilo com sofrimento. Então, eu consigo camuflar isso. Então, trazer, pigmentar o mais próximo, né, do tom da pele da pessoa. E para pacientes, e tem um trabalho bem bacana que é para pacientes que fizeram mastectomia. Que legal. Ou até cirurgia estética mesmo, mas que ou perderam totalmente o desenho da auréola, ou parte dela, então é possível fazer essa reconstrução com um desenho, né? Então, micropigmentando. É um desenho 3D, né? Isso. Você não consegue... Quando a gente fala de micropigmentação paramédica, você não consegue colocar o volume, né? Sim. Quando passa a mão, você não tem o volume. Mas a forma de como você vê, existem técnicas que você consegue mostrar esse volume na técnica do desenho. De sombreamento, né? De como você vai sombrear. Então, você consegue dar um pouco mais de realidade para aquela tatuagem. Né, para essa micropigmentação. E aí, quando alguém precisar desse serviço, a gente te acha onde? Aí me procura nas redes sociais. Porque no hospital não dá pra fazer, né? Não faz lá. É isso que ela faz da meia-noite às 6, então. Essa é o que eu faço depois das 6.
Então, aí só pode me procurar nas redes sociais, Legal. no Nós vamos WhatsApp, coloca lá, me chama, porque daí dá para faço a avaliação, porque eu preciso fazer o teste do pigmento para a gente acertar, porque não é só um pigmento que usa, muitas vezes a gente precisa mesclar 3, 4 pigmentos para chegar na tonalidade da pele. Tem os cuidados, né, antes de fazer e depois. Vai fazer a micropigmentação, não pode ter se bronzeado, então não pode ter se exposto pra gente. Simplesmente vai fazer a tatuagem, acho que tá tudo legal, né? Ainda mais se for um paciente oncológico, né? Acho que você tem que observar outras coisas. Sim, se for um paciente oncológico, eu preciso que a pessoa já tenha recebido alta da parte da oncologia. Então, eu preciso que ela não esteja fazendo radioterapia e nem químio, porque a químio não vai deixar o pigmento aderir na pele. E dependendo do tipo, hoje em dia os pigmentos não têm titânio, hoje em dia a maioria desses pigmentos para micropigmentação, eles são mais orgânicos. Mas se o paciente estiver fazendo tratamento de rádio, ele não pode fazer. Então, eu preciso que ele tenha terminado o tratamento, esperar aí de 6 a 8 meses, e às vezes até um ano, porque a gente precisa avaliar as condições da pele para ver se essa pele consegue receber o pigmento. Porque o pigmento ele é colocado com agulha, então você vai perfurando. É como se fosse uma tatuagem. E tem paciente que mesmo na pós-radioterapia, você fala, terminou a rádio, a químio, tá. Mas não é que terminou a rádio, a químio pode. No pós-radioterapia ainda ele tem algumas repercussões cutâneas, né? Principalmente no local. Então, você vai ter que avaliar isso também para ver se você vai conseguir. Então, não é simplesmente vou em qualquer lugar fazer, porque pode dar muito, muito ruim. Pode. Você pode se frustrar, porque o pigmento não vai aderir, você vai perder todo o pigmento, ou pode acontecer coisas piores, pode fazer uma infecção, uma celulite, uma necrose. Então, pode me procurar, mas pode procurar sempre um profissional que está habilitado para poder fazer isso de forma segura, principalmente pacientes que são oncológicos, né? Sim. Então, não fazer... Eu sei que quando a gente está passando por esse tipo de tratamento, a primeira coisa que a gente quer é se livrar de todas as cicatrizes. E a mulher, normalmente o público é feminino, né? Então, a mulher tem muita questão do se olhar, como que ela vai se ver, como que o marido vai ver, como que o parceiro vai enxergar ela. Então, não é só estético, é da mente também. Então, também se a pessoa estiver passando por um momento de aceitação, de depressão, melhor primeiro melhorar essa parte, porque para não se frustrar com o que vai ver, porque às vezes a pessoa tem uma outra perspectiva. Vai voltar a ser como se não tivesse nada acontecido. E não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero entregar. Quero entregar que você está bem, você já entendeu a sua doença, você já superou a sua doença, e agora a gente vai passar por um novo ciclo. É uma outra etapa. É uma outra etapa da vida. Isso é bom quando você está com um profissional que enxerga tudo isso. E o enfermeiro, mais uma vez, né, aquele profissional que ele consegue enxergar o paciente como um todo. Então, maravilhoso. Amiga, então deixa pra gente assim uma mensagem, né, sua, para quem tá te assistindo, para quem tá te ouvindo. E se você tiver alguma frase que você gosta de falar para os seus colaboradores, usa. Bom, eu acho que a mensagem que tenho para deixar é que se você está indo para a área da enfermagem, vá porque gosta, vá porque, eu não conheço, então conheça, peça seja voluntário, né, para você conhecer, para saber o que é realmente, porque quando eu fiz a graduação, metade da turma desistiu. Olha. Metade da turma desistiu e a outra metade seguiu, e então são ótimos profissionais. Então, mesmo a gente tendo informações na internet, podcast e tudo, mas não é igual você viver aquilo. Não. Então, se você tem dúvida, faça um voluntário. Seja voluntário, que aí você já vai entender se é isso mesmo que você quer ou não. Quero isso, então você vai porque gosta, porque vai gostar. Não pense que vai ficar rico. Exatamente. Não fica rico. É um fato, então não vá. Quem tá indo, a gente vai... Não é, a maioria não é, tá? Então não vá pelo dinheiro. Mas se você escolher estomaterapia ou dermatologia, vá pensando que você vai ver de tudo. Você vai trabalhar, ter que ser um profissional que você vai atuar para prevenir,
para tratar feridas, para tratar almas, porque tem ferida que não é só da pele, tem ferida que vai muito além disso. Mas mas para isso que você tenha, busque sempre conhecimento. Não fique só no conhecimento que os cursos dão. Você precisa explorar, você precisa pesquisar, você precisa entender, precisa conversar. E a gente nunca sabe tudo. Então, eu falo sempre que a gente estuda e morre burro. Porque essa é a sensação que a gente tem, né? Sim, porque a gente não é detentor de todo o conhecimento. Então, a gente tem sempre o que aprender. Muito que aprender. Cada dia a gente aprende com cada um. Só que a gente precisa estar sempre aberto para poder aprender isso. Então, eu acho que para trabalhar com pessoas, você precisa gostar de pessoas. E precisa estar aberto para tudo que vão te oferecer, né? Para que você doe e também para que você receba tudo aquilo que está disponível, né? Que cada pessoa é única. Exatamente. Maravilhoso. É um universo, né? Parabéns, muito obrigada. Maravilhosa. Obrigada pela sua presença. E para quem quiser saber mais, curte a gente, se inscreve no canal, procure a gente nas redes sociais, procure a Gleice, a gente vai deixar tudo descrito aqui no episódio. E a gente se vê de volta semana que vem.